Fala, nação! Provável escalação do Flamengo para enfrentar o Internacional. Trio de arbitragem definido para o jogo de hoje contra o Inter. John Arias muito próximo de voltar ao Brasil, só que o Fluminense entra na jogada aí e pode atrapalhar os planos do Palmeiras. Marcos Leonardo não sai nessa janela de transferências. Eu vou falar sobre Marcos Leonardo porque a nação rubro-negra está em peso aí pedindo que o Flamengo procure, avalie aí, contrate Marcos Leonardo. Vou falar sobre esse assunto e vou falar também sobre outros assuntos aqui nesse vídeo. Mas antes de começarmos o vídeo, nação rubro-negra, vamos dar esse apoio aí pro Flanação se inscrevendo, você já apoia aí, deixando o seu like aí e acionando o sininho das notificações na opção todas. Comente, hype também o vídeo. Não se esqueça, para se inscrever você não paga nada. Bem, nação, como vocês sabem, hoje é dia de Brasileirão e a arbitragem está definida para o jogo de hoje. Será o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, será o árbitro do confronto aí entre Flamengo e Internacional nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Só lembrando que esse árbitro aí, meus amigos, foi o que expulsou aí simplesmente o Danilo e o Alaciano no jogo contra o Bahia, tá? Vamos falar também do Johnny, né? O Johnny já iniciou o trabalho aí de recuperação após passar por uma cirurgia no ombro esquerdo e o cria da base se lesionou aí na partida contra o Bangu pelo Campeonato Carioca. Para vocês que não sabem, o Johnny, ele é o lateral esquerdo do Flamengo e o atleta já realiza a fisioterapia, ainda não tem previsão de retorno aos gramados. Ele, por enquanto, está ali só fazendo fisioterapia para daí, então, retornar ao estádio, tá, gente? Ao gramado, perdão. Vamos falar sobre o volante Everton Araújo despertando aí os olhares do futebol europeu aí, e o West Ham. O Flamengo comprou o Paquetá do West Ham, agora o West Ham quer levar o volante Everton Araújo. Segundo informação aí trazida pelo jornalista Léo José, do Coluna do Fla, o West Ham sondou a situação de Everton Araújo e agora observa aí de perto aí o volante de 22 anos. Os ingleses avaliam um jogador em cerca de 12 milhões de euros, 74 milhões de reais, mas o Flamengo coloca o valor bem mais alto. Pode se tratar aí de um jovem com potencial de mercado europeu. Felipe Luiz e o Flamengo consideram Everton Araújo peça importante aí para a temporada do calendário cheio, né? O calendário do Flamengo esse ano é cheio e já começou mal. Nação, eu quero saber de vocês, venderiam Everton Araújo? Eu simplesmente aí, se chegasse uma proposta que fosse uma proposta boa, mas não 74 milhões de reais, não, uma proposta boa ali na casa dos 150, 130 milhões de euros, 120 milhões de euros, eu liberaria o Everton Araújo, tá, galera? Notícia importante para a torcida do Flamengo, do São Paulo, de qualquer torcedor aí do sul a sudeste, de norte e nordeste do Brasil. A CBF divulgou o manual de competições de entidade aí com algumas mudanças em suas regras. Uma das principais novidades é a regra do preço dos ingressos para as torcidas visitantes. As novas diretrizes já são válidas para o Campeonato Brasileiro que começou, né, na quarta-feira passada. O segundo documento, o valor do ingresso cobrado à torcida visitante deve custar no máximo o dobro do valor mais barato, tá, gente? Oferecido ao mandante, sem considerar meia entrada. Ou seja, se o bilhete mais barato custar R$100 aos donos da casa, não poderão ultrapassar os 200 aos visitantes. A entidade pretende impedir aí que sejam cobrados preços exorbitantes aos visitantes ao longo do campeonato, né, meus amigos? A CBF está tentando aí modificar, mas modifica e acaba ficando a mesma coisa. Você vai lá, o dono da casa põe o preço que quer, o visitante viaja quilômetros, chega lá, às vezes nem ingresso não tem. Então eu aconselho vocês aí comprar o ingresso no site aí para não chegar no estádio, porque agora não tem mais essa, né, gente? Você chegou no estádio agora, já não tem mais nada. Saiu a provável escalação do jogo do Flamengo para o confronto contra o Internacional. Eu já não tô achando muito bom essa escalação, tá, meus amigos? Já não tô achando muito bom, tá? Rossi, Vitão e Léo Pereira, Royal e Ayrton Lucas, os dois laterais aí que
deixa uma pulga atrás da orelha, né, do torcedor rubro-negro. Everton Araújo pulga a dupla de volante, Jorge Carrascal no lugar do Arrascaeta, o Carrascal que foi multado aí com um salário de um mês, ele não vai receber o salário dele de um mês. Gonzalo Plata na ponta direita, Everton Cebolinha na ponta esquerda e Pedro. Esse deve ser o time que vai iniciar o jogo contra o Internacional, meus amigos. É pedreira, tá? É pedreira mesmo, enfrentar o Internacional é difícil e o momento do Flamengo agora é momento do Flamengo ir para cima deles, né, galera? Bem, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre o Marcos Antônio, antes da gente falar de John Arias e Nino, dois jogadores aí que estão no radar do Palmeiras. O Flamengo ainda não desistiu de Marcos Antônio do São Paulo. O Flamengo quer a contratação do volante. O rubro-negro apresentou aí ao São Paulo uma proposta de 7,5 milhões de euros, cerca de 46,2 milhões de reais, mais o volante Alan. Mas o São Paulo não abriu negociação, já que não tem interesse em vendê-lo. Internamente o Flamengo trabalha com a possibilidade de aumentar a oferta, já o tricolor é categórico, tá? E diz respaldo aí para a multa rescisória do jogador fixada em 600 milhões para o mercado nacional. Essa informação foi trazida aí pelo André Hernan da ESPN. Gente, o São Paulo colocou essa multa aí, mas nenhum time ele vai comprar um jogador por 600 milhões, tá? Nenhum time, nem o Flamengo, nenhum time do Brasil aqui vai comprar por esse valor. O São Paulo está querendo fazer caixa, mas ele não vai fazer com esse valor aí em cima do Marcos Antônio, tá? Vamos falar agora do mercado do Palmeiras, é isso mesmo. O Wolverhampton aceitou a proposta do Palmeiras por John Arias. John Arias, a princípio, ele já pensou a possibilidade de voltar para o Brasil, ele aceitou, já deu ok para o Palmeiras, só que, porém, o Fluminense tem somente até amanhã para igualar essa oferta. O Verdão ofereceu aí 25 milhões de euros, cerca de 155 milhões de reais. Caso o Fluminense iguale a proposta, Arias voltaria por 8 milhões de euros, cerca de 50 milhões a mais que o valor da sua venda, tá? Seriam 8 milhões de euros a mais do valor da sua venda. E se tornaria a contratação mais cara da história do clube. Hoje o posto é do atacante Canóbio, comprado por cerca de 37 milhões. Então, meus amigos, o seguinte é esse, tá? Para o Palmeiras não conseguir essa negociação, só se o Fluminense cobrir, tá? O Fluminense não consegue cobrir a proposta de 25 milhões de euros, então o Palmeiras que ofereceu 155 milhões de reais, o Wolverhampton já aceitou a negociação e Arias, junto ao seu staff, negocia salários e tempos de contrato aí com o clube paulista. A diretoria alviverde apostou alto justamente para afastar a concorrência e o colombiano, alvo antigo do Palmeiras. Ele é o alvo antigo do Palmeiras, está muito próximo de um acerto, caso o Fluminense não cubra a proposta. Lembrando que o Fluminense ele tem prioridade na compra do meia, em caso de retorno ao Brasil, tá? Bem, outro jogador que está muito próximo aí de fechar com o Fluminense é o Nino. As negociações avançaram com o Fluminense, não, com o Palmeiras. As negociações avançaram e o jogador está muito perto aí de ser novo reforço do Palmeiras também. O Palmeiras estava muito parado aí nessa janela de transferências, porém, nas últimas horas aí o Verdão aí, né, ele abriu o cofre aí, a Leila Pereira foi cobrada aí pelo Abel Ferreira, que quer reforços, então a torcida também cobrou e a Leila, junto com o Anderson Barros, foi atrás. Bem, dito isso, vou ficando por aqui, galera. Lembrando que mais tarde, pós-jogo, tá? A partir das 11h30 da noite, tamo junto, é nóis. Eu vou ficando por aqui. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.